vamos começando então a nossa aula, nossa masterclass de escrita criativa. Então, você que está chegando agora, você que está acompanhando, estamos eu, Carla, e o Lauro, professor do perfil do canal Literatura do Medo. Então, o Lauro é professor de literatura. Eu também sou, mas não sou tão expert, né, na parte de literatura. Eu sou da parte de escrita, de idiomas, da etimologia, filologia, essas coisas aradas todas, né? E o Lauro aí, ele trabalha... nós vamos até bom nos apresentarmos um pouquinho, né? Então, para quem está entrando agora, para quem está conhecendo, tem que falar mais alto, tá? Ele é mais contido. Eu falo mesmo, eu falo para fora. Aliás, dou aula de oratória, né? Se eu falasse para dentro ia ser complicado. Então, aproveito já vendo o meu peixe também. Então, mas eu vou me apresentar. Então, enquanto isso que o Lauro vai tomando posse aí. Seguinte, por que nós estamos trazendo essa aula de escrita criativa? Eu, Carla Ribeiro, então eu trabalho com... Atenção, você tá ouvindo? Aliás, vamos ver aí, você tá ouvindo, né? Tá tudo bem, beleza. Então, eu, Carla Ribeiro, professora na área de linguagem, de idiomas, poliglota aí, gosto, falo bastante, trabalho com comunicação no geral e também com editoração. Então, sou chefe, editora executiva aí da Mundo Neolatino, uma editora que relativamente nova no mercado, desde 2019, mas que estamos numa fase, numa etapa aí de avanço, de crescimento, e nós queremos conhecer, mostrar novos autores e incentivar mais pessoas a escreverem. Esse é o nosso intuito, perfeito? Então, eu, Carla, e aliás, neste mês me torno doutora, espero, a não ser que dê alguma coisa, né? Dê alguma zebra, por favor, né? Mas vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Dá tudo certo. E este aqui, então, Lauro Henrique. Lauro, te apresenta um pouquinho. Eu sou Lauro Henrique, como o Carlos já apresentou. Sou professor também, trabalho no estado, adoro... Em Santa Catarina, tá? O pessoal não Santa Catarina. Em Santa Catarina. Professor da rede estadual. Tem que localizar, né? Eu esqueço às vezes que eu tô falando pro... Você tá falando com o pessoal da cidade. Enfim, sou professor e eu gosto de trabalhar bastante em literatura. E tenho um perfil, no caso Literatura do Medo, que eu trabalho assim, trago quadrinhos, filmes, séries, jogos, toda essa parte ligada, livros, enfim, toda essa parte ligada à escrita e à parte de cultura. Então eu gosto muito, e como nós trabalhamos várias partes ligadas a essa questão de produção de texto, escrita, no caso a Carla trabalha muito com essa parte de comunicação, de oratória, estamos trazendo essa possibilidade de escrita de livro, e aí surgiu alguns pedidos de como começar e tal. E como nós eu faço doutorado em literatura também, esqueci de falar nesse ponto, estou terminando também esse ano, e como nós gostamos muito, e tem a questão da editora, vamos trazer para o pessoal essa discussão de como escrever, ideias, porque né, nós temos muito desses pedidos ligados à escrita. E eu particularmente gosto muito, porque são tantas histórias legais que aparecem que faz com que a gente se inspire cada vez mais nesse ramo de escrita. Então eu sou apaixonado por literatura. Ok, então dito isto, dou por iniciada a nossa aula. Faz o seguinte, você que está assistindo agora, tá? Faz o seguinte, vai lá. O que você vai fazer? Você vai deixar o seu joinha, compartilha com alguém, com mais pessoas que você sabe que gostam de escrever. Não se esqueça, isso é muito, muito, muito importante. Precisamos divulgar. A gente fica compartilhando um monte de meme, um monte de besteira, não é mesmo? Então, quando é um conteúdo legal, um conteúdo bacana e que vai acrescentar para você no seu currículo, na sua vida, também compartilhe. Compartilhe conhecimento, compartilhe cultura, compartilhe educação. Vamos então para a aula, vamos para o que nos interessa. Pegue papel, caneta, todo o material que você vai precisar. Vai ter atividade. Nós vamos
trazer algumas noções aí de como escrever. Aliás, eu quero trazer também depois, durante a minha fala, eu quero trazer alguns pontos relacionados à questão de tecnologia, que muita gente tem ficado, ó, com o cabelo em pé por conta do tal do chat GPT e inteligência artificial e uma coisa e outra. E nós, claro, hoje parece que estão falando de escrita criativa bem na semana que o povo está tudo comentando sobre inteligência artificial. Tem tudo a ver, aliás, porque nós precisamos debater, nós precisamos trazer esse tipo de tema assim para o nosso lado. Nós precisamos discutir. Então, vamos trazer agora, vamos compartilhar, nós vamos compartilhar com você agora aqui na tela. Pegue todo o material que você vai usar. Vamos lá, deixa eu ver se vai ficar bonitinho aí pra você. Vamos ver. Aqui, 1 minuto. Porque aqui, gente, quem sabe faz ao vivo, né? Vocês estão sabendo, enquanto isso, que eu tô abrindo aqui, colocando... Vocês estão sabendo do nosso projeto Vidas Incontadas? Então vocês têm que saber, se vocês não sabem ainda do nosso projeto Vidas Incontadas, vocês precisam saber, gente, tá? Porque o nosso projeto aqui, o Vidas Incontadas, deixa eu vir pra cá, que vai vir, vocês estão vendo o círculo? Ah, olha só, viu? Vai ser assim que vai ter que ficar, tá? Porque a gente tá meio enjambrado aqui no negócio. Olha aqui, viu? O pessoal tá vendo aqui, a gente vai fazendo ao vivo aqui, a técnica, a parte técnica, tudo. Então, o Vidas Incontadas, esse aqui que vocês estão vendo aqui na tela já, tem uma turma já que já está confirmado que vai participar, uma turma de autores, uma turma de escritores, um pessoal que topou o desafio, que está conosco, que estará conosco aí durante esse projeto que nós vamos apresentar também, se você ainda não conhece. Então, fique atento. Mas agora, vamos então para a aula de escrita criativa, nossa masterclass de hoje. Bora lá, vou passando aqui os slides. A aula é sua. O Lauro vai começar, depois eu trago aqui. Preste bastante atenção, gente, de verdade, hein? Vamos lá. Então, começando essa parte de escrita criativa. A criatividade, como a Carla colocou antes, a criatividade é uma coisa que... Pessoal, muitas vezes as pessoas falam, tem, não tem. Isso aí, na verdade, ela vai aumentando, vai melhorando conforme você vai se inteirando, vai lendo, vai conversando com pessoas, fazendo viagens. Então a tua criatividade ela vai ficando melhor. Por quê? Porque tu conhece coisas novas. É difícil criar algo quando você está fechado num... Deixa eu vir um pouquinho mais pra frente. Quando você está fechado num mundo. Então a criatividade é isso, é conhecer. Então eu coloquei aqui, escrita e leitura ajudam. No caso, quando você lê, quando você escreve, você relaxa, você melhora a sua criatividade. Esse relaxamento é quase... Tem até terapia, né? Terapia, no caso da escrita, é para ver como é forte. Aí você exercita a sua criatividade. Automaticamente, tu melhora a tua comunicação. E hoje nós sabemos que a comunicação é fundamental em vários aspectos, principalmente ligado à carreira. Pessoa que sabe se comunicar bem já se destaca e, enfim, consegue abrir novas oportunidades. Vocabulário. Não preciso nem falar. Vocabulário, quando você lê, você escreve, você está sempre exercitando. Automaticamente, seu vocabulário vai melhorar. E, né, vamos ser sinceros, nós quando observamos alguém falando com domínio, com clareza, a pessoa percebe que aquela pessoa já se destacou no meio de outras. Isso é muito importante para sua carreira, para suas escritas, de modo geral. Interpretação. Então, vai melhorar a sua interpretação também. O pessoal começa a escrever, começa a ler, desenvolve essa habilidade muito mais forte. E o senso crítico, que é fundamental, porque quando você lê e você escreve, você ativa mecanismos que faz com que precise refletir. E essa reflexão, quando acontece, você evolui, você melhora, você consegue ver as coisas sobre perspectivas que antes não conhecia. E isso é muito importante, porque muita gente fala, porque eu tenho que estudar só para ganhar dinheiro e tal. Não. A leitura e a escrita, o estudo de modo geral, vão fazer com que você tenha um senso crítico para mudar a sociedade, mudar o ambiente que você frequenta, fazer dele melhor.
compreender coisas que outras pessoas não conseguem. Então isso você consegue ir lá na frente. Vou te passar um. Então isso é uma apresentação. E vamos agora, o mais importante. Eu trabalho, como eu comentei, eu sou professor, então eu escuto muito essa questão da leitura. Então o mais importante para a escrita, leia muito, leia clássicos e leia o que você gosta. Leia clássicos, eu vou botar uma pequena, um pequeno ponto ali, no sentido de, devo ler só clássicos? Não. Isso é um erro muito comum. Eu já botei essa segundo tópico para refletir sobre isso. As pessoas pensam que são obrigadas a lerem só clássicos, que outros gêneros e outros textos são inferiores ou não vão acrescentar muito. Pelo contrário, tudo que você lê vai transformar, vai trazer coisas positivas. Então, você não precisa começar pelo clássico. Começa lendo coisas pequenas, vai aumentando contos, crônicas, romances, e vai lendo, né, outros livros maiores que vão, no caso das trilogias, enfim, aqueles outros livros que têm vários volumes. É isso. Leia, leia e leia. Isso vai fazer com que o seu vocabulário melhore e automaticamente a sua escrita. Agora eu vou para um aspecto importante que nós estamos falando. Nossa aula de hoje tem um foco bastante grande na questão de contos e crônicas, porque eu gosto de colocar que é um texto de entrada, contos e crônicas. Então o que é um conto e uma crônica? Comentamos já nas outras lives que nós fizemos. O contos e crônicas são textos curtos. O conto ele é um pouquinho maior que a crônica. A crônica normalmente são situações do dia a dia, e isso nós já explicamos bem. Nós temos uma aula, inclusive, aqui, se você quiser acompanhar para melhorar a sua compreensão desse assunto. Nós já explicamos bem as diferenças entre eles. Mas hoje nós estamos trazendo sugestões de como você pode começar isso. Tá? Elas servem para os dois. Algumas são mais específicas, outras não, mas vamos lá. Como eu falei, contos e crônicas são textos mais curtos. Vamos pensar, viagens. Foi um dos pedidos que nós tivemos em relação a como começar uma crônica ou um conto. Uma viagem. Pense você, que viagem você fez que merece ser contada para as pessoas. Aqui ao meu lado, uma pessoa fez uma viagem uma vez e perdeu uma mala enfim, tem uma história ali bem interessante. Então, olha só, você provavelmente já deve ter feito uma viagem ou conhece alguém que fez e passou por alguma confusão, algum problema que merece ser transformada numa história. Então ali já está um texto pronto, já está uma história pronta. Outra coisa legal que dá para fazer, um encontro. Às vezes você teve um encontro que foi muito bom, foi um desastre, merece ser transformado numa história? Dá para pensar nisso. Eu já tive encontrar com as pessoas no meio da rua que, nossa, às vezes eu preferia não ter encontrado de tanta coisa que eu ouvi, mas por outro lado, se nós pensarmos, foi engraçado. Então, essa ideia de encontrar com alguém e surgir uma história também é bem legal de estar transformando, passando para a escrita. Diálogos. Você já teve uma conversa muito dramática ou muito engraçada com alguém que daria para transformar numa história? Olha só, dá para pensar sobre isso. Eu acho que provavelmente todo mundo, principalmente no seu emprego, na sua profissão, dependendo do que você trabalha, você deve escutar muitas histórias, ter muitas conversas. Histórias de família. Nossa, esse aí tem material. Histórias de família são... Nossa, na minha família mesmo, que não é muito grande, já tem muita história, muita história. Então, imagina aquelas pessoas que têm famílias enormes. Nossa, dá para transformar ali em vários livros, várias histórias. Medo. Eu, literatura do medo, gosto desse tema porque o nosso medo, às vezes ele pode nos travar, então ele tem que ser controlado, mas você tem que experimentar ele para conhecer as coisas. Então, você tem medo de alguma coisa que daria, ou você passou por alguma situação que lhe deu um baita susto, dá para transformar também numa excelente história. Animais de estimação. Nossos pequenos companheiros. Eu tenho um cachorro, o nome dele é Naruto, o nome dele tem a ver com aquele anime famoso. Então, olha só, tem toda já uma história dele. Isso aqui são dicas para você estar refletindo de qual assunto poderia fazer. Porque muita gente diz, eu não tenho história nenhuma para contar, eu não sei por o que eu vou escrever. Tá aqui, ó.
viagens, encontros, tem muitos outros que podemos colocar, mas eu coloquei esses que são os mais fáceis e eu tenho certeza que dentro desses tópicos, algum deles você vai conseguir me contar uma história para transformar num conto ou numa crônica. Vou fazer o seguinte, fazer uma pergunta, então. Você que está acompanhando agora ao vivo, você que vai assistir a esta aula depois, a gravação, coloca aqui pra gente nos comentários sobre o que você gosta de escrever ou, né, a temática. Se alguma dessas temáticas ou se de repente existe uma outra que não está aqui nesta lista. Escreva, coloca aqui nos comentários pra gente ver. Ah, eu gosto de escrever sobre isso. Ah, ou eu gostaria, do que você escreve, a respeito do que você escreve, ou o que você gostaria de escrever, o que você gostaria de transformar em texto e publicar. Porque eu vou falar a respeito disso daqui a pouquinho, inclusive, hein? Pode seguir. Pode passar aqui. Agora nós vamos começar a tornar a coisa um pouquinho mais complexa. Então, tanto na questão da narrativa, nós temos alguns elementos que são fundamentais dentro da crítica literária. Eu não vou dar aula de crítica literária para vocês, porque não é interessante, mas esses aspectos aqui eu tenho certeza que ajuda qualquer escritor. Personagens, espaço, tempo, enredo e narrador. Não vou aprofundar neles, mas vou comentar um pouco por cima, que já vai facilitar no processo de escrita, tenho certeza. Personagem. Esse é meu elemento favorito dentro da narrativa. O personagem do conto e da crônica, diferente do romance, ele não precisa ser tão complexo. Ele vai se construir no meio das ações dele. Então vamos imaginar, por exemplo, os contos do Poe, que são assustadores e tal. Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe, porque o Poe eu já, né? Amigo assim, já li muita coisa dele, parece que ele, né, tá ali já. Best. Então, Edgar Allan Poe, ou vamos supor o Borges, que são autores, Jorge Luiz Borges, que são autores. Jorge Luiz Borges. Isso, que são autores que eu gosto muito. Como é que eles constroem os personagens? Eles não, como o conto e a crônica não tem espaço para definir características e todo esse excesso, eles vão se construir no meio da ação. Que daí, se tu tiver um domínio legal daqueles outros aspectos ali, o próprio personagem ele vai ganhando força na narrativa. Então vamos imaginar um personagem que quase todo mundo conhece, que é o Conan. Conan o Bárbaro. Ele veio de Os Contos, do Robert Howard. Ele até descreve como é que é o aspecto do Conan, mas a personalidade dele, os momentos principais dele são construídos no meio da ação. Que isso tem tudo a ver com os outros aspectos que eu citei ali. Por exemplo, o espaço. Onde que você vai construir o seu espaço? Então vamos supor que o seu ponto é... Deixa eu pegar aqui o livro que eu separei. Vamos supor que a sua história tem a ver com robôs. Esse livro aqui do Isaac Asimov, que é um dos grandes gênios dos contos que criaram... um pouquinho mais, ó. Essa versão aqui. Então, ela é composta... Esse aqui é um dos fundadores da ficção científica. E ele tem vários contos, então são vários contos. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Os primeiros aqui são construindo o conceito da robótica e como é que são os robôs e tal. Então, qual é o espaço que vai acontecer esses contos? No futuro. Então, não fica muito interessante tu construir toda uma teoria de robótica com os personagens, por exemplo, na época das cavernas, né? Enfim. Uhum. Então, mas seria uma boa, né? Seria interessante. Seria bem a minha cara esse tipo de coisa. Sim, mas a construção dos personagens para ganhar, para te começar a afundar um gênero, tu tem que construir aos pouquinhos, Tô né? brincando, mas é legal. Não, mas sim, mas tem contos de robô na época das cavernas. Inclusive eu já li alguns e gosto bastante. Mas eu digo assim, o espaço ele tem relação com o que tu quer construir com os personagens. Espaço, tempo, enredo, narrador. Então eu vou dar um exemplo mais... Por exemplo, vou dar agora um exemplo dentro da minha área que todo mundo vai pegar com facilidade. Vamos supor um conto mais assustador. Se tu fizer esse conto, essa história, durante o dia, ele perde um pouco do efeito. Dá pra fazer? Dá. Mas por que normalmente as histórias assustadoras são à noite? Porque a noite é misteriosa. À noite todo gato vira... Como que é? Não tem ditado? À noite todo gato vira pardo?
Não Ah, não sei. sei. Gente, eu sou Não sou terrível com bom, não sou ditado. bom com ditados. Mas não tem. Se você sabe, tu coloca aí também. Coloca o ditado ali Não nos sei. comentários se eu não sei qual é esse ditado. Mas Tem enfim. ditado. Ok, voltando. Então, por que esses contos assustadores eles são mais legais do que se passarem durante a noite? Como eu falei, dá pra fazer durante o dia? Dá. Tem ótimos contos assim assustadores e tal que passam durante o dia. Mas o espaço, ele manda muito, porque à noite é muito mais fácil você detalhar os perigos, criar aquele ambiente mais assustador. Assim como se você vai criar um conto, sei lá, de férias, coisa e tal, qual é o cenário que normalmente o pessoal escolhe? A praia, roteiros ligados a algum tipo de viagem. Por quê? Porque normalmente fica mais compatível com o que uma pessoa normal, ou, sei lá, um método, uma rotina normal de alguém faria. Então, o legal das histórias é pensar nisso. Tu pode quebrar isso? Pode e deve quebrar isso. Às vezes é necessário para que se torne mais legal. Como ela falou, vamos colocar. A Carla comentou, mas seria legal um robô na época das cavernas? Seria ótimo. E eu sou um cara, por exemplo, que eu não me apego a regras. Eu acho isso muito importante na escrita. Existem alguns argumentos que tornam o texto mais interessante. Né? Mas daí a gente já vai para uma aula um pouco mais além do que nós vamos detalhar hoje. Mas dá para fazer também. Então a parte 2 aí, de repente, se vocês gostarem. Tá? Se vocês gostarem, a gente pode fazer uma segunda parte ligada só ao espaço. Ao espaço e relação com o personagem. Porque o personagem ele tem relação com tudo aquilo ali que eu estou falando. Então, só para fechar, o tempo ele o espaço ele é fundamental na construção do personagem porque ele vai fortalecer algumas características dele ou até se ele for mal construído enfraquecer. Então isso é muito importante. O tempo, então é no passado, é no futuro. Aí eu vou pegar o tempo e já vou juntar com o narrador. Vamos supor um senhor contando uma história. Essa história vai ser de algo do passado, vai ser de algo que ele está esperando que vai acontecer. Então tá vendo? Dá para transformar numa crônica, num conto, sei lá, memórias. Memórias do seu avô, ou da sua avó, ou até você mesmo, sei lá, criar uma ideia de uma mensagem para você no futuro. Tem até uma atividade que dá para fazer, que é escrever uma carta para você no futuro. E tudo isso, claro, com um bom enredo. Então vai fazer uma história que tem bem organizada, ela precisa de um começo, um meio, um final, como que você engata os personagens, o tempo. E o fundamental de tudo isso que eu falei é que o conto e a crônica ele tem algo que é muito particular deles, que é digamos, a cereja do bolo, que é o final. O final do conto e da crônica ele tem que ser especial, porque ele tem que, como o romance tu tem muito tempo, né, o romance é longo, tu pode detalhar os personagens, falar sobre a vida de que cada um aconteceu, tem muito tempo, porque tem muitas páginas. No conto e na crônica, elas têm que ser certeiras. Tu tem poucas páginas para criar tudo isso aqui, misturar tudo isso aqui e fazer a pessoa ficar fisgada ali. E aí no final você pega ela de surpresa. Nossa, eu não imaginava que ia acontecer isso. Então o enredo é fundamental. Então quando eu construo, nós escrevemos também contos e crônicas. Quando nós escrevemos, eu não sei da Carla, pode falar mais ou menos da experiência dela. Eu normalmente penso primeiro no enredo e nos personagens que vão ocupar esse meu enredo. Depois eu vou colocando os outros elementos. Não é uma metodologia, é o meu jeito. Você vai ver talvez qual desses elementos você consegue articular primeiro. Não sei, cara, tu pensa nisso ou já foi natural? Cada pessoa tem um sistema. O script, tu diz, né? O roteiro. Tipo um roteiro. Eu não... é que eu sou meio assim, na cara e na coragem. Eu não gosto, eu não penso em tudo, não antes. Eu sou realmente mais assim da escrita. Vamos vendo o que o texto vai trazendo. Claro que eu penso assim, eu tenho que ter uma ideia, eu tenho o texto, a imagem do texto, que é uma imagem, tá? Nós temos. Então eu penso, não vai ter assim, eu quero que esse texto faça assim, assim, assado e tal. Mas eu não penso exatamente a quais são os personagens. Tem que ter um início, um meio e fim, então, isso é tu lógico. começa construindo o enredo.
mas não é assim tão bem construído como no teu caso. Não é que eu faça sempre assim, mas eu dou uma sugestão para quando a pessoa está começando, É, né? Pensar alguns é porque elementos isso é chave. meio lógico que a gente precisa ter uma ideia, porque senão, não, vou falar do quê? Vou falar do Mas, lápis, por, mas, é da por, caneta. mas Pode ser, tá? é porque às Eu já vezes fiz também assim do nada, não, agora vai é indo. legal uma coisa Matemática legal. livre, né? É porque eu conheço escritores assim que eu li que gostam, que criam o personagem primeiro e depois a história. Uhum. Não Isso. tem aquela pessoa que tu conhece, nossa, essa pessoa seria ótima para uma história, de um livro. Então, às vezes tu tem o personagem, mas ainda não criou a história. E isso é uma outra atividade legal para estar pensando. Eu tenho uma história que eu quero, eu tenho personagem, as Ó, histórias eu ainda não exatamente, tu tens o coloquei. personagem, mas tu ainda E não criou o eu enredo. sei tudo como o personagem é, eu Ah, tenho tudo certinho, mas eu agora, as histórias que vão envolver o personagem, esse personagem que eu tenho em mente, ainda não estão tu definidas. tens o espaço onde vai se passar as histórias dele? Eu ainda não coloquei também, eu sei, é claro, tem um espaço geral, que é na Terra, por exemplo, se eu for pensar, então já é um espaço, porque aí o espaço é questão bem é algo bem amplo, né? Sim. Algo bem amplo, então há espaço, exatamente, não vai ser numa casa, vai ser num apartamento, vai ser num sítio, não sei, mas eu sei que é aqui na Terra. Mas, como esse meu personagem é algo que vai ser meio assim, agora tu me fizesse lembrar, na verdade, que eu tenho algumas histórias já desse que eu comecei, e que eu misturei fantasia com realidade. E a história, o nascimento desse personagem foi algo meio sci-fi, assim, meio Ó, ficção científica. mais pra cá pra aparecer melhor. Foi meio sci-fi, foi meio ficção científica. Então, agora eu já não sei dizer, mas só que eu não sei dar o andamento, porque faz tempo eu tenho que terminar a construção dessa história. Pretendo, ainda até o fim do ano, para 2024 aí, de repente, eu gostaria que tivesse, que fosse ainda 2023, mas são muitos projetos de Que livros, esse ano projetos tá literários, então eu não sei se vou conseguir. Mas é um projeto que eu pretendo, que eu quero seguir. Então, algumas dicas pra tá refletindo. isso é importante só para a gente ver que não existe. Até tem aqui questionamento do Gaspar. Ó, o Gaspar fez umas perguntas, já vamos te responder, tá, Gaspar? E assim, não tem aquela coisa engessada. Porque muitas pessoas ficam com medo quando vai falar, é para escrever, mas eu não sou bom com as palavras, eu não escrevo. Eu isso, aquilo. Ah, gente, o que que acontece? Eu já vou ver aqui as perguntas dele, não pode. Então, O que que acontece? Nós temos que nos preocupar, nós temos que nos preocupar com apenas escrever. Nós temos de nos preocupar com a escrita em si. Então, não se prenda a regras, a normas muito fechadas, muito presas, assim, não, vai ter que ser assim, assim, assado, conceitos muito fixos. Quando a gente fica muito preso, é que eu não gosto. Eu sei que tem os mais, eu não sou desses mais tradicionais na escrita, não. Eu gosto muito dos clássicos. Eu sou uma leitora muito assídua, árdua. Eu gosto dos clássicos, eu gosto mesmo. Porém, eu gosto da escrita mais ao natural, sem estar preso às amarras prescritivas, aquela coisa que não, normativas. Vai ter que ser isso, como se fosse a escrita fosse um decreto e sim. tem um abecedário do que você deve ou não deve fazer. Então, vai mais um pouquinho na intuição também. Sim. Isso é Não, isso necessário. é fundamental. Porque aí tu vai criar, aí entra numa outra aula que nós podemos fazer também, que é no teu estilo. Tu cria o teu estilo. Porque se tu É, copiar alguém, daí tu tá simplesmente é, copiando. é igual eu amo Saramago. Isso que eu trouxe aqui são sugestões para você mentalmente elaborar algumas ideias. Mas não é uma regra. Por quê? Porque você vai criar seu estilo. É igual, eu gosto de pegar como exemplo o poema. Tem regra para fazer poema? Tem as métricas, mas ela não é. As métricas caíram por quê? Porque o poema, como
o gênero literário ele é muito do eu, ele é muito forte. Então os poetas às vezes eles tiravam inspirações de coisas absurdas. Uhum. Então, por isso que o poema ele é o melhor exemplo que não tem regra. A própria regra dele foi quebrada, que era a métrica. Em algum momento eles, não, Semana da Arte Moderna, não, chega de regra. Eu quero liberdade, eu quero, não quero ser poeta sem me apegar a ter que seguir normas. Então, a mesma coisa é a escrita. Tanto que a Carla vai falar agora, como vai comentar do Saramago, É. Saramago, vamos deixar a Carla falar aqui sobre o Saramago. Não, é que não sei se todos aqui conhecem José Saramago, a escrita dele ou se já leram. O nome certamente sim, se você está vendo, né? Mas o Saramago, a pontuação dele era muito diferente, muito diferente. E aí o que acontece? Ele fazia isso, sabe por quê? Porque ele tinha um domínio mas tão grande do idioma, que ele se permitia brincar com a sintaxe. E aí que está a diferença. Então, para você poder brincar, e aí que vem, ó, porque há pessoas que pensam que não, sem regras, vamos escrever, que se dane acentuação, que se dane vírgula, que se dane isso. Não é bem assim. Pontuação é essencial. Pontuação é essencial, porque nós precisamos saber as pausas, nós precisamos dar ritmo, uma história, um poema, seja em verso, seja em prosa, tem ritmo, tem ritmo. Esse enredo de que o Lauro falava, ele é um ritmo que se constrói, tem um início, tem meio e fim, como uma ópera. A ópera, o que é a ópera, gente? É um teatro cantado, vamos trazer assim. É realmente pensado, tudo bem pensado. E fazendo, eu vou copiar alguém, um estilo do Saramago. Eu posso fazer? Posso, inspirada no Saramago. Serei o Saramago 2? Não. Agora, o que eu posso fazer é buscar o meu estilo. Como? Eu não sei. Cada um tem de buscar o seu. Então, o que mais existe no meio literário, e quem não gostaria, acho que nós falamos na outra aula que nós fizemos, era de ser, gente, um sonho ser um Tolkien, né? Que maravilha! Mas ele viveu naquele tempo. Eu estou nesse tempo. Que maravilha seria ser um C.S. Lewis. Mas ele viveu naquele tempo. Nós estamos em outro. Então, cada um vivendo no seu ritmo, no seu tempo, no seu espaço, buscando autenticidade, buscando o seu espaço, buscando a sua voz. Porque nós temos também essa voz literária, que são as características. Já dá para perceber. Tem um estilo. Eu sei, quando alguém corrige um meu texto, eu já sei, esse aqui não foi exatamente essa parte, alguém mexeu. Porque eu sei qual o vocabulário que eu uso, eu sei o tipo de construção sintática que eu uso, porque faz parte. E isso tudo é construção, foi tudo construído a partir do quê? A partir das leituras realizadas, daí ler os clássicos, ler os contemporâneos, observar, eu vou falar depois sobre isso. A leitura, porque o pessoal me conhece, quem me acompanha pelo Literatura do Medo, que eu falo o pessoal associa muito a só textos assim mais assustadores. Foi o que a Lucélia disse, o Lauro gosta de histórias assustadoras, que medo. Então, não somente. Não somente, é legal, foi até bom comentar isso, porque assim, eu adoro histórias românticas. Inclusive, o meu autor, que eu gosto muito do Tolkien, por causa dessa coisa do medieval e tal, que eu sou apaixonado, mas um dos meus autores favoritos é o José de Alencar. Eu adoro. E tu conhece a José de Alencar, né? Começou a gostar mais porque... E eu comecei a gostar mais porque ela me sugeriu algumas leituras. Então, Alencar assim, e Machado de Assis, meus queridos da literatura nacional. Olha só que interessante, Machado de Assis, eu gosto mais dos contos dele do que dos romances. Então eu tenho um pezinho mais no romantismo do que no realismo. Por quê? Porque eu realmente gosto dessas histórias fantásticas. E as histórias de José de Alencar, elas não têm basicamente nenhuma violência.
elas são memórias de infância, elas são primeiro amor, encontros e desencontros. Nós estávamos comentando essa semana, tá passando a novela que essa novela parece um romance do José de Alencar. Chocolate Isso. com pimenta. Tá reprisando agora essa novela e a gente conversou essa Passou semana. quantas vezes? Quem é que Quantas assistiu vezes? aqui? Coloca. Vamos fazer o seguinte. Enquanto isso, Gaspar, calma aí que o Lauro já vai responder a tua pergunta. Olha só, coloca aqui qual é o livro de vocês. Qual é que tipo de livro vocês gostam de ler? Ou se tem um livro que vocês têm assim como, esse livro é o meu livro. A gente quer saber. Já vamos vendo aqui também. Nossa, Tava falando que parece uma novela isso do parece, Alencar, né? E eu gosto muito, inclusive, um dos textos que eu estou trabalhando agora no doutorado é um romance do José de Alencar. Qual é? Tu pode falar? Eu vou deixar no Deixa suspense no aqui, porque eu quero ainda fazer uma live falando sobre esse romance que é fantástico e muito pouco explorado. Mas enfim, é sobre um romance dele, que é uma história muito simples, que é a história de um amor que não tá acontecendo por causa de uma rivalidade de família. Então, nossa, isso aí tá desde de Shakespeare. É uma história, vamos dizer, Mamão com açúcar. Mamão com açúcar. Mas o livro é excelente. Então, eu adoro livros românticos. Então... E lembrando, aí falando em romantismo, ó, a pergunta é do Gaspar. Ai, Gaspar, eu acho que tinha que ser tua melhor amiga, Gaspar, porque olha, tô falando do Cortiço, eu adoro Cortiço, gente. Eu lembro até agora. Nossa, muito bom no Cortiço. Sério. Ó, eu só escrevo crônicas, essa pergunta. Falo principalmente da minha infância e adolescência. O Gaspar, falando nisso, gente, o Gaspar é um dos nossos coautores do projeto Vidas Incontadas, confirmadíssimo aí. E também a Elizabeth, ela mandou mensagem, disse que não poderia estar aqui hoje na nossa aula, na Masterclass, mas disse que vai assistir depois, porque ela está viajando a trabalho. Aí o Gaspar disse, falo principalmente da minha infância e adolescência, sinto que acabo colocando muita emoção no texto pela nostalgia. Isso pode prejudicar uma crônica? Esse romantismo? Não. Muito pelo contrário, isso é o teu estilo. É isso que nós estávamos pontuando neste momento. Romantizar, trazer elementos de infância é a tua característica. E show de bola, é isso aí mesmo. A gente tá louco pra ver, tu manda pra nós esses textos que a gente tá querendo ler já. Então, é justamente isso. As pessoas confundem, é uma coisa que nós batemos muito. Não é o caso do Gaspar, mas tem pessoas que parecem que elas têm que seguir um gênero só. Ah, mas a pessoa só lê romance policial. Aquele ali só lê, né, tal coisa. Nós, como estamos na área há algum tempo, conversamos com muitas pessoas. E eu, por exemplo, não tenho um gênero que eu vou dizer assim, não, esse é melhor que o outro. Eu gosto de tudo. Eu leio poemas épicos, eu leio poemas mais românticos. Não, mas o que tu gosta mais? O que eu gosto? Vou falar do meu também depois. Ó, só o Gaspar respondeu, gente. Tem mais gente aqui assistindo a aula, bora lá. E vamos compartilhar essa aula. Quem é que já deixou o joinha? Vamos lá, ou se não gostou, não pois gostei. Eu quero saber o joinha pra baixo. O que vocês estão lendo agora. Isso é legal de saber, porque... Na primeira pergunta, gente, calma. Eu quero saber. Não, não que tá lendo agora não. O livro de vocês. O o Gaspar livro colocou de vocês, boa. O Cortiço, meu preferido da literatura nacional e da literatura estrangeira. Eu gosto bastante do Cortiço. Vamos fazer o seguinte, vamos falar um livro da literatura nacional e um da literatura estrangeira. O meu e teu, e também queremos saber de vocês. Ele disse, queria mesmo mandar uma pra vocês fazerem uma análise. Manda essa semana pra gente já dar um retorno pra ti. Aí outra coisa... o Ricardo, acho que ele concordou com o ditado que eu tinha falado, a noite todo gato é pardo. Eu acertei, né, Ricardo? Eu não entendo nada de Então, ó, eu entendo tudo de ditados. Uma última frase de impacto para o leitor sentir o peso, a emoção daquela situação. Eu sempre tento fechar minhas crônicas com uma frase assim. Legal, é isso mesmo. É tentar fisgar o leitor, deixar ele... eu gosto de usar a expressão que eu trabalho na pesquisa, aquela sublime. Deixa a pessoa meio, tipo... Ela não sabe bem o que ela sentiu. Acho que a gente pode botar sublime como um tema da nossa próxima... próxima live, podemos né? falar sobre sublime, tá na ponta da língua. Sublime. Falando sobre ele já faz um tempo. Acho que a gente pode fazer o seguinte, a gente pode gravar um podcast aí. Podemos ver. Vamos ver. Vamos A gente quer sugestão de temas aqui. também aqui. Coloca a sugestão de temas que a gente quer saber disso aí. Isso é legal, aproveitar que o pessoal tá acompanhando a gente, ele já tá comentando.
se vocês quiserem alguma aula específica, nossa, a maior dificuldade é essa, coloca ali. É, Coloca ali que desde nós... tudo, desde a parte do processo criativo Sim, e e qualquer também gênero. quanto a Qualquer parte de gênero. tudo, assim, eu quero escrever, quero publicar, quero ter esse material. A gente quer todo o processo. A gente quer saber porque, afinal de contas, trabalhamos com isso, queremos saber de vocês o que realmente interessa. Não adianta a gente vir aqui falar de uma coisa que ninguém tá nem aí, tá? Então, bora lá. Tu tinha perguntado o meu romance favorito? Eu quero saber. Olha, o Gaspar ele colocou que o preferido da literatura nacional dele é o Cortiço. Eu adoro Cortiço, gente. O Cortiço tem uma imagem, enquanto isso que tu vai pensando. Eu Do tenho... Cortiço, aquela, como é que. Eu esqueci o nome dela. Rita Baiana. E eu acho, é isso, mas eu lembro, o nome dela eu não lembro. Mas eu lembro, eu tenho a cena dela dançando no Cortiço, assim, toda com a roupa bem colorida, era uma coisa assim. Tá. Essa cena marcante. Eu adorava. Eu li várias vezes o Cortiço. Na época de escola eu lia muito, eu lia sem mentira. Eu acho que eu lia quase um livro por dia, assim. Eu lia muito mesmo. Bons tempos de ter bastante tempo para ler. Eu sei os livros favoritos dela. Primeiro que ela, eu acho que eu sei. Vamos ver se tu adivinha. Da literatura nacional, Da qual é? literatura nacional? O meu favorito, se eu for te dizer, o da literatura nacional. Vamos ver se alguém gosta aí também dos mesmos. Literatura nacional? É punk pra descobrir, pra saber, Eu mas... sei. Qual? Mas quer que eu fale já? Pode falar. Madame Bovary. Não, nacional. Nacional, deixa eu ver. Nacional, Dom Casmurro. Tem aquele barulhinho, né? Gente, eu tenho aqueles negocinhos, a gente tem tudo pra fazer, eu tenho que instalar aqueles trecos, tá lá no estúdio. Internacional é Madame Bovary. É Madame Bovary, aí tem que ser com o nome, Flaubert, Gustave Flaubert, né? Madame Bovary. Agora, nacional, eu acho que, eu não sei se Dom Casmurro... Não, Dom Casmurro, eu gosto de Dom Casmurro, mas Dom Casmurro é chato, aquelas, né? Criticando, vou ter que fazer eu gosto de Dom Casmurro, mas tem, na minha opinião, há melhores, pra mim, pro meu gosto. Pardon, Machado de Assis, outro esqueceu. Não é o seu favorito. Sei lá, tu tem tantos livros. Que decepção, gente. Então, não, tem vários, realmente. Eu gosto de vários. José de Alencar tem um melhor que o outro. Que José de Alencar tu gosta de quase todos. Grande Sertão Veredas. Grande Sertão Veredas. Tu quase nunca fala do Grande Sertão Veredas. Nunca falo, gente. Pelo amor. É porque tu tens uma história com esse livro. E daí aí é uma outra live que a gente vai ter que fazer. Só analisando, só né? falando Vocês sobre acham que seria legal a gente trazer análises assim de alguns livros? Não sei. O Grande Sertão Veredas tem toda uma história, né? E já não é só gostar, tu tem toda uma história com esse livro. Mas enfim, Grande Sertão Veredas e Madame Bovary. Madame Bovary e depois, gente, aqui assim, eu tenho uma paixão por romances de cavalaria, né? Por exemplo, Os Três Mosqueteiros, né? O Dumas. Na verdade, eu gosto de escritores. Eu gosto muito do Flaubert e do Dumas, do Alexandre Dumas. E, obviamente, Oscar Wilde, com o Retrato de Dorian Gray, que eu li trocentas mil vezes. Vocês não têm ideia de quantas vezes eu já li o Retrato de Dorian Gray. Eu teve um tempo que eu consumia tudo do Oscar Wilde. Então, o Retrato de Dorian Gray, tem o top 3, assim, é o Retrato de Dorian Gray, Madame Bovary primeiro, depois tem o Retrato de Dorian Gray e Os Três Mosqueteiros, D'Artagnan, né, e Os Três Mosqueteiros, são fantásticos, todos esses livros. E aí, parece uma literatura nacional porque é escrito em português, mas o caríssimo português, ganhador do Nobel, que nós falamos antes, o Saramago, com o Ensaio sobre a Cegueira também, que é um livro fantástico. Favorito, mas já saiu em 5, gente, é assim, tá? E os meus? Tu sabe os meus também? Vai, os meus. Tá, o nacional é o Guarani. Guarani, o nacional. Tá, já foi o meu favorito também, Guarani. E o international, assim, a literatura estrangeira. Eu sempre falo. Sim, aquele do cara russo. Isso. Não é o Vygotsky, porque o Vygotsky é da pedagogia, mas calma. Vou me lembrar, gente, que é um russo. Me ajuda aí. Que ele tem um cavalo que eu não posso ver aquela cena. Hã? Ai, senhor, eu sei. Dostoiévski. Não, eu queria o nome. Tá. É o Crime e Castigo. Gente, esse livro não dá pesado. Literatura russa. Pesadíssimo. Nossa, fantástico.
Mas assim, esse é um livro que não é que necessariamente seja o meu favorito, é que é um livro que me marcou. Ele me fez questionar várias coisas. Ele é um livro muito denso. Não é um livro assim que ele é complicado de ler porque ele te deixa numa situação Não, terrível, tá? A gente chora. Aquela cena do cavalo, pelo amor de Deus. ele te deixa meio assim pra baixo, sabe? É estranho falar isso, mas é que ele faz tu refletir. Haja Rivotril, né? Com Dostoiévski. Mas assim, o Tolkien, O Senhor dos Anéis um dos meus esses eu já nem... favoritos. A gente não comenta isso porque são livros muito batidos, todo mundo gosta. É difícil quem é fã do gênero dizer que o livro... Credo, se alguém me critica Tolkien, se alguém me critica... Não, Tolkien é igual criticar Harry Potter. Podem falar da escritora, que não sei o que, mas gente, né? Um livro que eu posso dizer que eu gostei muito, que é do Jack London, é O Chamado da Floresta. É outro, depressivo, gente, não dá? Tem um bichinho aqui voando. Aqui, não dá. Então, O Chamado da Floresta é um livro que eu recomendo também, um livro curtinho. Uhum. Eu tenho em inglês também, que eu gostei bastante de comprar uma versão em inglês, muito bom. Ó, e aproveitando, por que a gente tá falando isso? A gente não tá fugindo do nosso script aqui, do nosso enredo. Mas é porque tudo isso é repertório. É algo que eu sempre falo, tanto para comunicação, na parte de oratória, nós precisamos do quê? Nós precisamos de repertório. Então, para você que quer falar bem, você que quer falar ou escrever bem, tanto em português ou língua estrangeira, como eu trabalho com esta parte, eu digo para todo mundo, falta repertório, nós precisamos nos concentrar em buscar repertório. Quantos clássicos saiu aqui? Nós falando que você lendo já vai ajudar no seu processo de criação. Porque nós vamos tendo ideia, e assim, aquela história, e não é depreciar no sentido de, nada se cria, tudo se copia, e é verdade. É verdade. Vou tirar tudo que é um coelho da cartola agora, assim, do nada. Eu sou grande fã de autor nacional estreante. Porque eu adoro, Carlos, sempre quando tem algum autor que está lançando um livro, que está começando, nós vamos acompanhar, porque nós adoramos. Não tem coisa melhor, né, Carla, que a gente chega e às vezes é o primeiro livro da pessoa, e aí tu já compra, e aí tu tá louco pra ver aquela história, às vezes é uma história dela, às vezes é uma biografia. Nossa, eu adoro. Então, a literatura nacional é interessantíssimo. Eu não é da literatura nacional, mas sabe aquela... a bruxa não vai pra fogueira nessa história? Eu não lembro o nome da autora. É um nome meio complicadinho. Eu emprestei esse livro, mas eu achei bem bacana. A bruxa não vai pra fogueira. Eu adoro títulos esquisitos. Eu sou fissurada, eu gosto de brincar com as palavras. Eu acho que isso daria uma oficina bem bacana de criatividade, de escrita, assim, eu gosto muito. Inclusive, quero mandar um alô pro... Ele é meu amigo e também meu mentorado aí de comunicação, o Lauri, ele até ontem me mandou que ele acompanhou todos os podcasts. Aliás, se você não acompanha, eu apresento semanalmente o podcast Senta Que Lá Vem História. Vai lá no Spotify, busca, tem aqui também no YouTube, aqui no canal também você pode acompanhar. Tem várias entrevistas que eu faço, que eu gosto de ouvir histórias reais, histórias de pessoas. E aí teve um último, que foi idas e vindas. Aí eu coloquei o vindas com N maiúsculo, bem no meio da palavra. Aí ele me mandou mensagem, Carla, esse N aqui foi de propósito ou foi um erro? Porque ele ficou meio na dúvida, né? Aí eu assim, não, foi de propósito, porque ali não permitia colocar um parênteses, colocar parênteses não tinha como, então a brincadeira foi com idas e vindas, então para destacar esse N, o vindas de vidas, assim como vidas incontadas, deu para perceber que tem esse meu pezinho, né, que eu sou meio assim, gente, eu sou daquele tipo que eu tô assim, de repente, do nada, e me vem uma ideia, isso, aí eu sou obrigada a correr. Quem faz isso? Eu sou obrigada, ele tá de prova, que às vezes quando eu tô muito quieta eu tô aprontando. Então é uma coisa assim, a cabeça não para. Calma aí, deixa que tem mais agora que antes de continuar, tá? E a gente quer saber o de vocês. Galera, quem chegou agora, quem tá assistindo, vai assistir ao replay, queremos saber qual é o livro da literatura nacional que vocês mais gostam e também da literatura estrangeira. Queremos saber, que é de literatura nacional. Queremos a participação de vocês. Assim, a gente já quer um programa de auditório, aquelas, né? Não me deixa com o microfone que eu não paro. Ó, recomendo também Cartas ao Cão. Adorei esse nome. Da Tatiane Busto Garcia. Tu conhece? Deixa eu falar, não li esse livro. Vai procurar, vamos lá, que eu gostei desse nome. E Estrangeiro é o Muito Longe de Casa, sobre a Guerra Civil na África. Relato muito rico e triste de um sobrevivente da guerra. Nossa, deve ser mesmo, hein? Muito Longe de Casa. Interessante. E tu sabes me dizer se esse livro ele foi escrito em inglês, se foi escrito na língua local?
Que é bem interessante isso, né? Eu gosto muito de saber, como tradutora literária, eu julgo bastante Tem interessante tanto isso. livro bom que a gente não conhece. Nossa, tem tanta coisa boa. Volta e meia, tu tá ali, tchuc, 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 É, pof, aparece um livro e tu, não li ainda. é, Muita coisa boa, muita. muitas. Então, bora lá. Meu povo, ó, a gente quer o joinha pro YouTube ajudar a entregar mais, tá? Vamos lá, me ajuda que eu te ajudo, Se aquelas, vocês né? conhecem pessoas que querem entrar na escrita, convidem, enviem o É, nossa. a outra, o arroba, né? Eu vi como eu falo, termina. Não, pode falar. Não, porque eu ia dizer, porque aqui embaixo do vídeo tem um link que você vai pro grupo do Vidas Incontadas, que é um grupo que a gente coloca. Não se preocupe que não tem bom dia, boa tarde, boa noite, tá? É só realmente nós colocamos os conteúdos relacionados às lives que a gente faz, às aulas, às masterclasses que nós fazemos, todos os assuntos nós informamos e de repente vai que você topa aí entrar para o projeto Vidas Incontadas, que agora nós vamos começar a divulgação massiva, então se preparem. Então aqui embaixo tem o link para você entrar no grupo do WhatsApp, para você ficar atento, conhecer, saber o que está acontecendo aí na parte literária, em produções, editoração, etc, etc. Vamos seguir então com contos e crônicas dos elementos, porque tem mais outra parte, nós estamos chegando agora na metade final da nossa aula de hoje. Agora nós vamos para um pequeno exercício de escrita que Posso passar? Pode passar. Então, esse é um exercício para você. Não é só para quem está começando, é um exercício que dá para qualquer pessoa fazer de escrita. Então, quero ter ideias, ou às vezes a pessoa diz que não tem ideias. Nós botamos aqui uma jaqueta, e eu escrevi exercício, biografia. O que o Lauro está pensando com essa jaqueta? Pode ser um moletom, enfim, suéter, não sei a diferença do que é suéter e moletom, mas enfim, nem eu, sou terrível. essa parte de roupa eu sou meio perdido. Mas enfim, vamos imaginar que é uma jaqueta. Eu quero a biografia dessa jaqueta. Aí a pessoa pensa assim, às vezes no primeiro momento, por isso que eu coloquei aqueles tópicos, porque como é uma aula de escrita, eu concordo com a Carla, concordo 100% que regras em excesso são um problema. Mas ter uma base, às vezes, para começar, para despertar ideias é legal, que é tipo um brainstorming, né? Trazer aquelas ideias. Então, o que essa jaqueta pode falar para nós? É aí que eu quero que você reflita sobre o processo de escrita. Pensa, não precisa, poderia ser qualquer outra coisa ali, mas existe alguma coisa dentro da sua casa, algum objeto, pode ser uma cadeira, um livro antigo, que tem uma história? Será que a jaqueta pode falar? Pode passar pro próximo ali que eu já vou pra essa parte. Pode. Não, acho que acabou o teu. Não, tem mais um. Pode colocar ali. Eu acho que não. Não, tem. Não? Acabou. Acabou? Era do quê? Não, é que tinha os tópicos que eu tinha colocado ali. Será que eu apaguei? Que tirasse os meus tópicos. Mas tudo bem, não tem problema. Eu lembro deles de cabeça. Não, mas não tem problema, não interfere em nada. Pode deixar ali. Então, eu tinha escrito ali, mas foi retirado dos meus tópicos. Deixa eu até ver, gente, hein? É esse aqui? É. Então acho que tem, tá. Ai, gente, olha, só eu que mexi. Não, mas ufa, deixei. Tinha, viu? Olha ali, eu disse que tinha os tópicos. Imagina. Então vamos lá. Por que eu coloquei esses tópicos? Um exercício de biografia. Personagens. Isso é um exercício para você refletir como pensar naquela perspectiva de tópicos ajuda. Personagem. Quem poderia ter usado essa jaqueta? Para nós escrevermos a biografia. Será que a jaqueta fala? Será que a jaqueta fala? Eu já botaria uma jaqueta falante, gente. Já pensei agora aqui numa história. Uma jaqueta falante. A jaqueta que vai passar um dia com a pessoa, com o usuário, com o dono. Essa jaqueta ela é nova? Ela é velha? Ela foi usada por alguém famoso? Lá do Hard Rock, tá lá no Hard Rock. Ela foi de algum... Olha só, outra lá no ideia. Hard Rock tinha uma jaqueta, né? Eu não lembro de quem era. Tem os Hard Rocks, eles têm do John Lennon, do Eric Clapton. Essa jaqueta, ela é mágica. Vamos dar uma viajada que ela é mágica. Ela pode levar você para outro mundo, igual o roupeiro de Nárnia. O que essa jaqueta pode fazer? Ela, como ela falou, fala. Então, o personagem da jaqueta pode ser alguém que usou a jaqueta, pode ser a jaqueta por si mesma. Então, ali nós já começamos a abrir o processo de escrita. Aqui surgiram algumas ideias, surgiram outras minhas, ela já foi pro rock. Espaço.
Onde que se vai se passar essa história da jaqueta? Então vamos imaginar que seja de um roqueiro famoso. Onde seria? Onde você colocaria, Carla? Ele estaria numa festa, num show? Já tá se apresentando, já fazer tudo. Ia botar desde o processo no camarim, depois ia estar com a turma lá cantando, já um show de rock ia ser, né? Porque o meu caso ia gostar. Aquela coisa toda, ia suar, ia ficar reclamando. Ia ficar reclamando, a jaqueta ia reclamar, a jaqueta ia falar, ia ter falas. Como é que ia ser? Narrador? Ia ter um narrador? Onisciente? Como é que vai funcionar tudo isso? Poderia ser a jaqueta do Marty McFly, do De Volta para o Futuro, aquela jaqueta que se secava sozinha. Quem é mais, né? Quem gosta, assim, eu acho legal, é De Volta para o Futuro, né? Isso, aí ele cai dentro d'água, ele puxa lá, a jaqueta se seca. Então, poderia ser... A jaqueta do Elvis. Isso, poderia ser a jaqueta do Elvis, que foi roubada por alguém. Poderia ter sido roubada no passado, no presente, no futuro. Em que tempo passou isso? Que eu já falei agora, né? Tempo, passado, presente, futuro. O enredo já foi comentado também. Quem que vai contar essa história dessa jaqueta? Será a própria jaqueta que vai contar a história dela? Alguém que usou essa jaqueta? O seu avô, a sua avó, o roqueiro? Então, olha só quanta coisa nós tiramos. Isso que essa jaqueta que eu coloquei é um desenho bem simples. Se fosse um desenho um pouco mais elaborado, vamos supor que a jaqueta tivesse, sei lá, manchas. Tu poderia dizer, nossa, essa mancha dessa jaqueta foi quando o Elvis, sei lá, foi tomar um cafezinho lá no bar tal. Tá vendo? Tu consegue conectar coisas de uma pequena mancha. Esse bolso, vamos supor que tem um rasgo, né? Esse bolso, quando uma fã puxou ele pela primeira vez, tá vendo? Todos os elementos, eles servem para te exercer a tua criatividade no processo de escrita. Então, pequenas imagens como essa são um exercício. Então, eu sugiro como exercício para você. Pega uma imagem mental, ou pega um objeto, sei lá, qualquer coisa, um pendrive, uma caneta, qualquer coisa que você tiver, e tenta criar uma pequena história para ela. Uma biografia. Sei lá, um objeto. Esse pendrive foi o pendrive que eu ganhei a minha primeira coleção de músicas de, sei lá. Aí vai pensando. Vai pensando. E precisa construir tudo num dia? Não precisa. Tu vai... cada um tem um sistema. Algumas pessoas as ideias vêm na hora, outras vão anotando e depois junta tudo. Cada pessoa tem um modo para organizar, mas olha só que legal, eu gosto bastante de fazer esse exercício porque quando tem alguém junto, que daí vai dando ideias e tal, e tu cria todo um mundo, olha só quanta coisa já saiu. Um desenho, e é um desenho bem simples. Eu já fiz questão de escolher um desenho assim para mostrar que tu consegue jogar muita coisa ali. Isso ali, até eu botei uma moldura, pode ser um quadro de uma jaqueta. Verdade. Uma vitrine. Então, a jaqueta que nunca, olha só agora, sabe aquela jaqueta que tá na vitrine, aquela jaqueta que tá na loja e nunca é escolhida, ela não sai, não é vendida. Como é que é a vida dela? Ela se vê rejeitada? Porque ela não está sendo vendida? Por que ela não está sendo vendida? E tá vendo como nós podemos fazer inclusive comparações, metáforas com a vida, com a realidade? Por que ela não está sendo vendida? O que ela tem de diferente das outras que as pessoas não a escolhem? Aí nós o que falta já entramos para um clima, aqui nós já entramos para um texto muito mais psicológico. O narrador aqui já exerce uma função maior. Esse é o tipo de texto que eu gosto de fazer. Eu gosto de construir texto assim, que eu gosto dessa coisa que o objeto nunca é um objeto por si só. O objeto, na verdade, ele incorpora, aqui entra uma, como é aquela figura de linguagem? Que pega a animosidade, pega a a metonímia. A catacrese que ela toma forma, então ela ganha vida. Então a gente acaba dando vida, da vida, da ânima, da voz, da alma. Olha só, essa jaqueta, imagina uma narrativa dessa jaqueta, ela contando, ela em primeira pessoa. Nossa, eu tô aqui sozinha nessa vitrine, já faz, sei lá, 5 anos. Nunca ninguém me trocou de manequim, né? Estou desbotada. Estou desbotada. Volta e meia eles me colocam volta e meia eles me colocam no cabideiro. Às vezes dobram, às vezes parecem que me alisam com cuidado.
sabe? Volta e Tu meia vem vai aquele criando, vapor quentinho que parece que alguém ainda cuida de mim, toma conta de mim. olha só, Até quando eu me vejo, eu vou para o fundo da gaveta e nunca, e lá eu fico por dias, meses. Cheguei a ficar até um ano. Olha só, tá vendo? Como a gente trabalhou o vai. tempo, trabalhou o espaço, a gaveta, os anos que passaram ela E presa qual vai ali. ser o final Qual é dela? o final dessa jaqueta? Ela vai ser restaurada, vai ser dada de presente para alguém. Lembrando que o Eu final. gosto de final trágico. Tu gosta de final trágico? Eu gosto de Eu tenho um sofrimento. pezinho romântico, eu gosto de um final assim mais feliz, mais surpreendente. Tem que ser surpreendente, isso é o segredo. Então é isso que eu queria trazer assim, uma ideia de para vocês começarem. A Carla vai agora dar sequência em uma outra discussão que, claro, tem relação, mas eu tentei trazer um pouquinho então dessa parte de escrita e isso é um exercício. Nós temos vários, mas aí nós iríamos virar à noite. Eu tenho certeza que Hoje é hoje é sexta, sexta, o tô com pessoal tô com fome, fome, enchi, né? Enfim, você também. provavelmente você também. Mas coloca ali, coloca nos comentários o que, se você tem algum pedido, algum gênero específico, vai comentando ali que nós tudo a gente se reúne para trazer já na próxima. Hoje já surgiu várias ideias para o É, nosso próximo aulão. boa. Posso? Pode? Está acabando já, tá, gente? Pode deixar que nós já vamos liberar vocês. Agora, do ato de escrever, eu sempre gosto de trazer algo, como eu já falei no início aqui, algumas repetições, algumas redundâncias, mas necessário, porque diariamente eu recebo mensagens, eu recebo pessoas me trazendo, me relatando, Carla, ai, eu não sei se vale a pena a minha história, eu não sei se eu sou boa, ou se eu sou geralmente porque tem, assim, eu não sou nem só mulheres e tenho um pouco de tudo. Meu público que me acompanha tem muitas pessoas, tanto um quanto o outro, assim, de vários gêneros, e me relatam, ai, não sei se eu sou um bom escritor, se eu sou uma boa escritora, ai, será que vale a pena? Eu sempre gosto de enfatizar, eu sempre digo, meu mote é assim, né? Toda história merece ser contada. E sim, toda história merece ser contada. E aí os motivos são diversos. Seja para você, para servir como exemplo, como inspiração para as demais pessoas, seja para você também como um desabafo. Nós temos uma colega que trabalha com contoterapia, muito bacana, inclusive Nossa, isso que fantástico. é legal, porque realmente escrever é uma terapia. Né? Escrever também funciona como uma terapia. Então, nós temos diversos motivos para escrever. E eu não vejo motivo algum para não escrever. Então, do ato de escrever, eu digo, atreva-se. E por quê? A timidez, a vergonha, o medo do julgamento, tudo isso faz parte do processo. Vai chegar aquele momento que você escreveu, de repente você vai, agora eu tô com vergonha, não vou mostrar esse texto para ninguém porque vão rir de mim. Parece uma coisa tão infantil, mas é algo que acontece rotineiramente. Muitas pessoas têm medo realmente desse julgamento, muitas pessoas não querem mostrar e não querem se mostrar, porque é o medo da exposição, de verdade. Então, nada contra, mas daí que existem muitos livros de autoajuda, muitos livros de coach, muitos livros técnicos, porque sim, são mais fáceis de produzir, são mais fáceis de escrever, sim, tá? Do que um livro que trabalha com criatividade. Então, porque aí a criatividade é algo que é particular, é algo que é de si. E é uma exposição do ser, é uma exposição da pessoa. Então, você já sabe. Vamos lá. Como começar? O início de tudo. O que é esse início de tudo? Pegando tudo isso que foi falado, qual é a sua inspiração, do que você gosta de ler, que tipo de escritor, leitor é você. Por que eu coloquei escritor, leitor? Um escritor, leitor, porque nós temos o leitor e nós temos o escritor. E aqui nós temos um escritor, leitor. O que é um escritor, leitor? É o que faz as duas coisas. Por isso que tem o hífen. Um escritor, leitor é um escritor que lê. Nós temos escritores que não leem e nós temos leitores que não escrevem. Agora aqui, essa junção, essa união do escritor com o leitor, nós temos então a formação do escritor-leitor, que é muito importante. Este é de grande qualidade, aliás. Por quê?
Nós não somos fruto do nada, nós somos resultado de tudo aquilo que lemos. E quando eu falo em leitura, eu sempre digo que ler não é somente pegar um livro e decifrar aquele código linguístico. Ler requer observação, atenção, digerir, né, a digestão das palavras, daquele texto, do sentido, tudo aquilo. Então nós somos fruto, nós somos resultado. O meu estilo, o estilo do Lauro, o seu estilo é resultado, é fruto de tudo aquilo que você leu, de tudo aquilo que você observou e observa. E aí sim nós temos aquele resultado, aquele fruto que é o texto construído. Então, que tipo de escritor-leitor é você? O que você gosta de ler? E a partir das suas leituras nós podemos entender que você é um escritor com um XYZ, com determinadas características, em virtude de tudo aquilo que você teve, dessa sua construção intelectual. É o seu capital intelectual, é o seu capital cultural que está aí colocado. Então, sejamos escritores e leitores, que gostamos de ler, que buscamos inspiração, que seja num livro, que seja numa vitrine, na observação de um pássaro, na nuvem, em qualquer situação. Situações boas, situações não tão boas, situações terríveis. Nós precisamos, assim como nós tivemos aqui o Gaspar que trouxe, né, muito longe de casa, sobre a guerra civil na África. É importante. Aqui o Ricardo, ele trouxe Frederick Forsyth, eu acho que é isso, O Negociador. Então, ó, misterioso, não sei se ele se referia a isso. Então, mas é interessante, é importante nós termos esse conhecimento, buscarmos referências. O que você busca? Nós não podemos produzir, nós não conseguimos produzir um material escrito sem ter repertório que nós precisamos. Aí, nessa de repertório, deixa eu ver, eu acho que acabou essa frase bonita da Clarice. Mas antes de partir para a etapa final, eu trago uma reflexão e eu quero aqui trazer um pouquinho falando do chat GPT, que muita gente tem falado, e eu vou me aprofundar um pouquinho mais nos próximos dias, que é a inteligência artificial. A inteligência artificial, até ontem eu fiz alguns testes, coloquei alguns termos, e sim, ela funciona com termos genéricos. De repente, muito pessoal, né, que trabalha com marketing digital tem falado, tem utilizado, que é bom, que é prático. Sim, é bom, é prático, né, para fazer anúncio online, para fazer um texto mais persuasivo. A publicidade certamente se utiliza muitíssimo dessa questão da inteligência artificial. Mas aí, meus caros, para a parte criativa, o chat GPT não serve, ele não é nem um pouco criativo, ele é automatizado. Quando nós falamos em automação, ela não é criativa, pelo menos até hoje não é. E eu não vejo perspectivas para que ela seja criativa, daí é o diferencial. Então, buscarmos as referências, podemos usar sim essa inteligência artificial, mas aquele toquezinho, aquele estilo é único, é de cada um. Então não interessa quantos chat GPTs aí, quantas quais os tipos de inteligência artificial surgirão, nós temos de entender que nós temos de aprender a conviver com esse tipo de inteligência, com esse tipo de situação, mas as características particulares, o que nos torna seres criativos, é exatamente essa não automação, essa não robotização. E as palavras, a linguagem, ela é um ótimo meio de nos tornarmos únicos, é o que nos torna únicos, como nós somos, como nos comportamos, a partir daquilo tudo que lemos, que observamos, para podermos criar novos cenários, novos textos, novos contextos. Podemos usar? Eu não sei com que você trabalha, certamente vai ser muito prático, é muito prático, sim, mas para pequenas produções, para pequenos textos,
para dar aquela ideia, quando o pessoal que não está acostumado a escrever, que eu sei que nem todo mundo, é fácil, tem que saber que ele não é fácil, é um textinho, 30 linhas. Não, é bem assim. É sempre assim, né? Nos outros é sempre mais fácil. Então, eu digo tranquilizem-se, mas atrevam-se a começar a se valorizarem também, a se acreditarem como escritores capazes. Sejamos escritores, leitores. Eu finalizo só essa minha parte, esse meu recadinho, que agora eu tenho um recadinho final. Minha liberdade é escrever. A palavra é o meu domínio sobre o mundo, de Clarice Lispector. Essa frase, eu achei sensacional, esse pensamento. Nossa, é lindo. E vem bem assim. Eu até vou colocar agora no meu. Saindo daqui, eu vou colocar, porque ela é. E a Assim, Clarice Lispector é Clarice Lispector. é. Ela tem um Olha estilo olha próprio. que força tem essas palavras. Ela tem o chamado fluxo de consciência, que é uma coisa que, quando tu fala nisso, tu lembra, ela é um dos primeiros nomes que tu lembra, é a Clarice Lispector, que é aquela coisa de devagar na mente, assim, ficar... Fluxo de consciência, bonito, né? Da... É a identidade dela, a identidade literária. Então, a minha liberdade é escrever. A palavra é o meu domínio sobre o mundo. Maravilhosa, né? E que lindo esse pensamento, realmente. Copiem, gente. Vamos botar isso aí? Ó, minha liberdade é escrever. A palavra é o meu domínio sobre o mundo. Bonito, não? É poético. É muito poético. Ó, só uma coisinha. Vocês pretendem fazer uma reunião, uma call com os autores do... Com certeza, Gaspar. E vocês também vão publicar? Vamos publicar. Vamos estar com vocês. Eu só não sei o que eu vou publicar ainda. Eu tô pensando, mas vai ter texto junto com vocês, sim. Com certeza. Nós seremos coautores também. Eu já escrevi o meu. Já escrevi, sim? Já. Ai, nem eu li ainda. Olha, não, o meu vai ser o inédito. Eu não sei qual, mas vai ser o inédito. Eu não sei qual das histórias aí. Tá, mas vai ter. Eu não sei, talvez eu bote, porque eu gosto muito de crônicas, as minhas crônicas não são tão longas, né? Crônica é mais curta, então acho que vai ter umas 2 crônicas minhas. O meu eu fiz um texto que... É um conto? É um conto que tem a ver com fábulas. Eu vou dar um legal. spoilerzinho aí. Bacana. E nós vamos fazer sim uma call, até eu vou falar agora do Vidas Incontadas, para quem tá aí, gente, olha, o Vidas Incontadas é o nosso projeto literário da editora Mundo Neolatino, com contos, crônicas, histórias do cotidiano. Deixa eu puxar aqui agora um pouquinho para cima, que aí deu uma desconfiguradinha. O que acontece? Ó, você pode botar aí, se você está na TV, joga aí o seu celular com o QR Code, ou você clica no link aqui embaixo, você vai para o nosso grupo no WhatsApp, lá a gente comunica tudo bonitinho e tal. Então, para você se tornar um autor da sua própria história, nós temos aí então esse projeto do Vidas Incontadas. Jogou aqui o QR Code? Vou dar um tempinho e já vou passar para a próxima página para você que ainda não está conhecendo, você que não conhece o nosso projeto, você que gosta de escrever, você que nunca publicou nada, você que já publicou, mas tá gostou do nosso do tema? O Vidas Incontadas é um projeto que veio para trazer então uma reunião de autores, de escritores, ou aspirantes a autores, a escritores, pessoas que querem escrever, que querem ter esse livro publicado, querem fazer parte de um projeto que nós estamos apostando aí em 2023, agora neste ano. Queremos publicar, a publicação, a ideia é ser aí entre maio, junho deste ano, queremos até no máximo fim de junho tê-lo publicado, ter esse projeto publicado. É um livro físico e... que nós queremos aí, cada coautor vai ter uma média de umas 10 páginas. Por que eu digo isso? Porque pode dar 11 páginas, pode dar 9 páginas, não é uma coisa, não, tem que ser isso e deu. Tem esse espaço de umas 10 páginas no livro, no formato A5, aquele formato padrão de livro. Vou passar aqui para você ver, você que ainda não está familiarizado. Esse aqui, então, é o nosso Vidas Incontadas. Deixa eu colocar nós aqui pequenininho, aqui para baixo, calma. Olha só, essa capa ficou um espetáculo. Ficou show, né? Maravilhosa essa capa aí. O nosso designer aí, o Avner, quem fez. Ele é, nossa, espetacular, um baita artista. E o nosso Vidas Incontadas, ele está aqui esperando você que gosta de escrever, ou que tá querendo escrever, tá querendo fazer parte de um projeto massa e legal mesmo, com outras pessoas, um projeto em coautoria, meu povo, além de ser bem mais em conta, falando financeiramente também, é um modo de você entrar no mercado editorial. Nós sabemos que não é fácil,
Muitas pessoas gostariam de ter suas histórias publicadas. As editoras grandes, muito dificilmente, elas vão pegar você, não, que maravilhoso, vai vender um monte o seu livro. Não funciona bem assim, nós sabemos que existe uma dificuldade nesse mercado. Então, o que nós estamos fazendo? Existe um valor, sim, de investimento, que eu já vou falar, porque eu não tenho que esconder jogo para ninguém. O valor de investimento no Vidas Incontadas é de R$ 1.000. Você pode parcelar, é tudo negociado, tá? Não se preocupe quanto a isso. Cada coautor vai receber 20 exemplares e vai poder vender. E basicamente com esse investimento, com o valor da venda, você paga esse investimento no projeto. E com esse valor, o que nós vamos fazer? Além da impressão, tem todo um projeto de marketing, de divulgação, que nós vamos colocar também aí nas nossas plataformas, nas nossas, no meu Carla Ribeiro, no Literatura do Medo e da nossa editora, a Mundo Neolatino. E a Neolatino, a Mundo Neolatino, nós já temos a vários, né? Eu digo vários, depende de vários, o que é o vários, né? Mas nós temos livros publicados, uns quase 10 livros, eu acho, desde 2019, sendo que nós não somos, até então, nós não éramos, não estávamos como uma editora comercial normal, sabe? Então, o Vidas Incontadas é o que vai marcar a nossa entrada, é o que nós queremos, que a editora Mundo Neolatino seja uma editora de entrada para muitos escritores. Então, que seja a porta de entrada, que você venha para Mundo Neolatino, publique conosco e depois você possa mostrar, olha, eu tenho esse material aqui, foi publicado, é um material de qualidade, vocês podem ver pela qualidade, depois a parte de impressão será, vocês vão ver a qualidade, tá? Mesmo, um material bom. Então vocês vão perceber essa diferença. Faremos um lançamento presencial, provavelmente na cidade de Florianópolis, para ficar mais perto, ainda não temos certeza do local exato. Carla, mas eu não tenho como participar do lançamento. Não se preocupe quanto a isso, nós faremos também lançamento online, porque nós queremos dar destaque a todos os participantes, a todos os coautores participantes. Nós estamos também, até foi perguntado se nós vamos estar, nós vamos publicar também, nós estaremos com vocês, porque nós queremos realmente que todos que estejam aí mostrem as suas histórias e se mostrem, apareçam realmente, atrevam-se a escrever, a publicar, a mostrar a sua escrita, mostrar a sua voz literária aí para o Brasil, para o mundo. Nós temos participantes aí que também não estão aqui todo mundo no Brasil, são todos brasileiros, mas nem todo mundo está aqui no Brasil. Temos pessoas também de fora que vão participar do projeto e isso nos deixa muito orgulhosos, muito contentes de verdade. Estamos ainda fechando o time de coautores do Vidas Incontadas e agora cada vez mais nós vamos nos aproximar ao que nós queremos aí com os nossos coautores. E aí, vamos participar? Que tal participar do Vidas Incontadas? Contos, crônicas, histórias de vida. Nós temos biografias de famílias, histórias de verdade, nós temos ficção, histórias de viagem, uma diversidade imensa aí no nosso Vidas Incontadas, esse projeto deste primeiro semestre da Mundo Neolatino. É por isso que nós estamos fazendo algumas aulas, algumas masterclasses falando sobre escrita, inclusive para que você se atreva, para que você seja tomado de coragem e realmente mostre a força da sua pena, a força da caneta aí para o mundo. Ai, gente, agora tinha que dar pro clique flash, viu? Ficou olhando. Olha, não. Ai, meu Deus, não, eu mereço. Tu tava falando tão inspirador, assim, eu fiquei inspirado aqui até em escrever um outro texto agora. Eu fiquei pensando, eu tava bolando já um outro texto aqui, porque eu fiquei pensando na jaqueta ainda, tava com outro texto na cabeça. Ai, meu Deus. Não, olha só, não ficou pensando, não, eu fiquei pronta, dava pra finalizar, né, viu? Tá faltando um técnico, a gente, olha, vamos lá, vamos crescer, vamos crescer, gente, vamos crescer. Então, alguma dúvida? Será que nós temos aí algum tema, alguma pergunta? Olha, pergunta, alguma questão, algum questionamento? Já vimos todos aqui. Cada autor terá um capítulo próprio, ou os textos são distribuídos de forma aleatória. Não, por isso que eu quero, nós queremos, já pedimos as imagens, cada um vai ter um capítulo, cada coautor será responsável por um capítulo.
Então, cada coautor é um capítulo, corresponde a um capítulo com a biografia de vocês, com tudo, falando sobre vocês e mais os textos bem elegantes, bem bonitos. É para dar destaque mesmo, tá? Não vai ser aleatório, não. Cada coautor vai ter um capítulo reservado para si. Por isso, essa que é a forma de organizar. Aí a forma, provavelmente nós vamos fazer, acho que vai ser na forma alfabética, não sei, tá? Aí vai ser mais ou menos pelas características do texto, que aí isso somente depois, na hora do processo editorial, eu gosto de analisar tudo, gosto de olhar. Então, nas organizações de livros que eu faço, eu sempre gosto de ver isso, as características dos textos, para ver qual é a ordem, aí sim. E porque cada coautor, cada autor tem a sua característica, tem o seu estilo, e isso é possível de verificar aí na hora de termos os textos em mãos. Mais alguma pergunta? Queremos perguntas, vamos conversar, vamos aproveitar esses momentinhos aí Quem tiver finais. alguma dúvida, pode mandar para nós. Vamos aí, lá, que a gente aguarda, tem um certo delay, damos uma guardadinha, dole uma, dole duas, dole três, vamos ver. Enquanto isso é que a gente vai fazendo, né? Vamos esperando, tem o delay aí do YouTube. E que bom que vocês ficaram conosco. Vamos pedindo, olha, vocês já sabem, manda, compartilhem essa aula de hoje, a nossa live com mais pessoas. É muito importante fazer chegar, eu sempre digo, compartilhando educação, compartilhando cultura, compartilhando conhecimento. A gente compartilha tanta besteira, tanto meme, tanta coisinha. E outra coisa, Carla, é muito dinheiro. Não sei o que, gente, não é. Não é. Eu tô trabalhando com alguns livros e, assim, só a parte de orçamento, a parte de impressão, porque realmente o que torna o projeto mais caro é a parte de impressão. Tá? A gente sabe fazer um e-book ia ser bem mais em conta, e-book é fácil, mais fácil de fazer, tá? Mas nós não queremos o e-book, nós queremos o formato físico. Nós queremos que vocês peguem o livro nas mãos, que vocês sintam, que vocês percebam o poder daquelas palavras impressas, para ficar registrado. Nós somos leitores de e-book, mas nada substitui o sentir o livro. Até pelo sonho. A gente sabe que é o sonho de muitas pessoas. É uma realização de sonho. Nossa, e a sensação, eu garanto, a sensação de tu ter o livro na mão e ver teu nome, ver que uma parte de ti tá naquela história, muitas vezes até, no caso, quando é alguma coisa de família, enfim, é uma sensação indescritível, assim, não tem como explicar, é fantástico. Gaspar tá perguntando, nós provavelmente vamos fazer a call depois do dia 20, porque eu tenho a minha defesa da tese do doutorado dia 21, então até lá eu estou com algumas pendências e tudo mais, e nessa correria que é semana que vem, então naquela semana ali do dia, por ali 25, 24, provavelmente nós vamos fazer por aí naqueles dias. Aí nós vamos fazer uma enquete lá no grupo dos autores para ver qual a data melhor, um dia melhor, e porque também tem mais algumas pessoas que têm algumas dúvidas, alguma insegurança no sentido de qual texto colocar. Tem gente com dúvida de qual crônica, qual conto escrever ou finalizar, enviar pra gente. Então nós vamos fazer essa chamada ali depois do dia 21. Até o dia 21 eu não vou conseguir por conta desses compromissos outros. A partir do dia 21 aí vai estar tudo certo, eu vou conseguir reunir e falar com todos. Aí a gente vai marcar, ver uma data melhor em que a maioria esteja. A gente sabe que é quase impossível, mas fica gravado e é sempre bom quem puder estar ao vivo aí para acompanhar, como você faz, né? Sempre perguntando, isso que é bom. Se todos pudessem, né? Se todos perguntassem, seria ao vivo, seria melhor. Aí a gente vai fazer pelo Zoom, com certeza, a gente vai fazer essa call com todo mundo pelo Zoom mesmo, tá? Os autores aí já confirmados. Perfeito? Aí não tem problema. Aí qualquer dúvida pode mandar. Tu tens o nosso WhatsApp, pode mandar diretamente para mim, pro Lauro. Tem algumas coisas que são com ele, outras que são comigo. Então fica tranquilo, ok? Bem de boa mesmo. Não tem essa, não quero incomodar. Pode falar, não tem essa. Literatura aqui a gente está sempre tá sempre atento, sempre atento. Sempre atentos a tudo e a todos. Perfeito? Então, vamos fechando? Muito obrigada, de verdade, muito obrigada. Agradecemos demais aí a participação de vocês, o tempo de vocês, que o tempo é precioso, realmente é o bem aí que mais
mais caro, né? Que tem sido, porque todo mundo nessa correria, ainda mais numa sexta-feira à noite, mas foi realmente o dia que nós conseguimos, na corrida da semana, dos compromissos das aulas, dos cursos e tudo mais. Mas que bom, tivemos aí um pico aí de algumas pessoas a mais, aí, até Sim. umas 10 pessoas, teve uma hora, que bom, e isso mostra que ainda nós somos pequenos por enquanto, tá? Por enquanto, nós temos grandes ambições aí junto com a editora e com todos vocês. E já estamos com outros livros planejados, então logo vai vir aí mais novidades. Pode se preparar que... Tá bem? Um grande abraço, gente. Muito obrigada de verdade. Não se esqueçam, vocês querem receber mais informações sobre a parte de escrita, sobre o projeto Vidas Encontradas, tem aqui o link aqui embaixo. Vocês podem entrar, participem e vamos mantendo contato. Não se esqueçam. Muito obrigada. Que bom, Ricardo. Que bom que você gostou. Ótima noite para você também. Ricardo sempre acompanha aí. Grande abraço, gente. Muito obrigada. E não se esqueçam, aquele joinha, o likezinho de vocês, manda, compartilham. O meu Instagram é a Carla Ribeiro com K e o Instagram do Lauro. Literatura do Medo. Vocês já sabem, também tem um canal Literatura do Medo. Essa aula de hoje também depois a gente vai colocar lá no canal do Literatura do Medo, para quem for inscrito no canal do Literatura do Medo também entrar por lá, poder assistir. Grande abraço, tchau, tchau.